olá, abraçando vocês. Estamos aqui no nosso Farol Tricolor. Essa é a edição do pós-jogo. Bahia 3, Chapecoense 3. O jogo lá na casa dos caras. Tudo pronto para o Bahia fazer os seus 3 pontos, que seriam importantíssimos. O Tricolor vai caindo de posição e ainda é sexto colocado com 34 pontos ganhos. Seguido pelo Bragantino, que tem 32, Atlético Mineiro 32, Corinthians 32 e Coritiba 31. Vamos ver a próxima rodada. O Bahia, na próxima rodada, seja quais forem os resultados, no caso, inclusive negativos, o Tricolor não sairá do grupo dos 10 da primeira página, mas já vai começar a correr risco de cair para a segunda página. Falo sobre isso depois. O que me surpreende é que a gente viu um time que visivelmente é mal treinado. Ah, mas você não vê nem treino do seu time, ninguém vê, de time nenhum. Mas quem toma o gol que o Bahia tomou, depois de fazer 1-0, um erro completo de posicionamento, um cruzamento comum, e que o jogador pega livre, à altura do limite da grande área com a pequena do adversário, pega livre e chuta em gol. Isso nem baba, como a gente chama na Bahia. Empelada, como chama em outras partes do Brasil. Não existe isso. Se você está jogando futebol e o adversário cruza uma bola, o atacante está situado livre, ainda ajeita a bola e manda para o gol, não tem condição. O Bahia é mal treinado mesmo, é treinado no negócio do tatiquês, como diz o Mauro César, aquela questão, atacante tem que voltar, defensor tem que avançar, aquela confusão, aquele papo chato, que a gente conhece de Rogério Ceni, que não convence ninguém, prazo de validade vencido já há algum tempo e continua mostrando que o que ele fala, esse auxiliar direto dele, o Charlenberg, o que eles falam não chega aos jogadores. Então, depois do jogo, o Rogério Ceni ainda veio dizer que faltou malandragem. Não, faltou praticidade, faltou sair do capricho do treinador. Tem que ser assim, porque se não for assim, eu lhe tiro do time. E sendo assim, quando o time perde, a culpa continua sendo de vocês. O treinador, Rogério Ceni, nunca tem culpa para ele, e o seu auxiliar jamais. Ali são intocáveis. Ele, o auxiliar, a comissão técnica como um todo, que você vê um time perdidão. A Chapecoense toma um gol logo ali, ia desabar, ia fechar o primeiro tempo, perdendo, ia desabar. Volta para o segundo tempo, já toma o gol logo no início. Quer dizer, um time que é perdido. Isso não é papo de malandragem, Rogério Ceni, ninguém aqui é otário. Seu time é mal treinado, você insiste no que não deve, e antes do jogo, eu já falava com o meu amigo Valfredo, pelo nosso interno, pela nossa rede interna, nosso contato interno, com o meu amigo Hermes, e eu já colocava isso. Rodrigo Nestor pegando uma bola livre, podendo já adiantar o nosso resultado, chuta para fora. Rodrigo Nestor, que veio do São Paulo, trazido e indicado por Rogério Ceni, talvez, não me interessa. Então, outra coisa, essas exageradas instruções ridículas de intervalo, o Bahia sempre volta atrasado e sempre volta confuso no seu desempenho. Isso é uma coisa também absurda. Então, o time tomando um gol em menos de 3 minutos na volta do segundo tempo. Adiantou grande coisa chegar atrasado no gramado para o segundo tempo e tomar logo um gol aos 3 minutos. Um time mal treinado que erra posicionamento nas bolas cruzadas sempre. Qualquer adversário do Bahia que capricha um pouco mais em observação sabe. Foi na linha de fundo, chegou no bico da grande área, o adversário da nossa defesa, cruzou, praticamente gol. E foi assim ontem. Então, o Bahia empatando mais uma vez, depois de abrir uma vantagem 3 vezes contra o lanterna do campeonato. Abriu no primeiro tempo, virou no segundo tempo e não conseguiu fechar o jogo sem que tomasse o último gol. A postura da defesa, horrorosa. Horrorosa. Um time que faz 3 gols contra o lanterna do campeonato, a Chapecoense, não pode tomar 3 gols. E isso aí não é coisa de malandragem. É coisa de time engessado. Não faça assim, não saia daqui. Observe que quando os jogadores do Bahia estão à beira do gramado aquecendo,
uma boa parte deles, quebra no ouvido, o cara está falando e não está nem olhando. É um tipo de pressão, de absurdo, de instrução perdida, inconsequente, que não soma nada para o time. Já passou do tempo, hein? Já passou do tempo. Prazo de validade vencida de Rogério Ceni e dessa comissão técnica. É visível que esse time que está aí, com outro técnico, que não se baseie somente em treino, que veja o jogo à beira do gramado, o rendimento seria outro. Basta ver os adversários. Então, a gente já conversava sobre isso, e como eu dizia, antes do jogo, entre amigos, trocando ideias, eu dizia isso. Deixar Juan Pablo fora, não estava nem entre os relacionados, escalando Furquim, que seria no máximo um reserva a se ver, botando o Kiki no banco. Quer dizer, Rogério Ceni está passando um atestado de incompetência. E esse Santoro que está aí é uma figura contemplativa, é um sujeito que compõe o quadro diretivo de maneira figurativa. Não chega, não participa, não, eu contratei um cara por não sei o quê, por 20 milhões, 25 milhões, 30 milhões, 30... Para jogar o quê? Para jogar o quê? Cabe Cauê Furquim começar jogando uma partida se você tem Juan Pablo? A não ser que o Juan Pablo tenha algum problema físico que ninguém diz. Mas é claro, é evidente que no jogo de ontem, você chega e diz, o Bahia botou esse. Kiki Oliveira que não está jogando, que não quer jogar, que só sonha com o Uruguai, que não se... É de minha conta esse papo furado, coisa ridícula. Que silêncio que vai embora, porra. Aí bota um cara desse no banco, e Juan Pablo que pode entrar e decidir um jogo, que tem categoria para isso, tem futebol para isso, tem físico para isso, é jovem, é seleção brasileira da base, cada vez crescendo mais, sub-17, sub-20 e tudo mais, nem pro banco, rapaz. E esse Santoro não diz nada, essa direção do Bahia que está aqui não diz nada. Um absurdo, uma vergonha, um desrespeito com o torcedor, esse Rogério Ceni e sua comissão técnica. Escalar Jean Lucas, que há muito tempo não joga nada. Vem mal há muito tempo, acertou um passe ali pro gol de Acevedo, porque chegou ali e tocou. Mas o resto rendeu o quê na partida? Deixou Eric no banco, Caio Alexandre no banco. Isso não cabe. Então, para o jogo de ontem, o Bahia foi no 3-3, diante de um adversário ridículo, lanternão, com certeza um time que já está a passos largos para o rebaixamento. E, volto a dizer, o Bahia, depois de meter 2-1 do Botafogo, 2-0 na Chapecoense aqui em casa, empatou com o Atlético Mineiro fora, empatou com o Corinthians aqui, empatou com o Fluminense aqui, empatou com o Fluminense lá, com o Vasco aqui e agora com a Chapecoense lá. Não é possível, é o time que mais toma gols fáceis no Campeonato Brasileiro de 2026. Bom, agora vamos com a nota do professor, que eu estou por aqui e sem o meu parceirão Diego. Bom, Ronaldo, demora de sair do gol, hein, Ronaldo? Terceiro gol dos caras ali, dava para sair antes e tal, mas... vai passando. 4. Roman Gomes não fez uma boa partida. 4 também para ele, que vinha jogando bem. David Duarte e Ramos Mingo. Ramos Mingo não me convence há muito tempo. Eu pensei que fosse um outro jogador quando chegou aqui. É o primeiro argentino zagueiro, fracote. O treinador do Bahia que só veio falando de jogador forte, alto, não sei o quê. Tem um jogador magrinho, não é? Flaco, como se diz em espanhol. Flaco não é fraco, é o jogador magrelo mesmo. E que falha muito, recebe muitas bolas nas costas para zagueiro. David Duarte não esteve bem, os caras andaram fazendo gol pelo meio com cruzamento. David Duarte 4, Ramos Mingo 4, Luciano Juba enquanto esteve em campo fraco também, partida fraquíssima de Juba, não teve 2 tempos, eu vou deixar sem nota, mas não esteve bem. Zé Guilherme também fraco 4, Acevedo o único jogador lúcido nesse time que se virou, que dá sangue, faz até gol. Nota 7 para ele. Jean Lucas fraquíssimo, 4. Eric entrou e não mostrou grande coisa. Rodrigo Nestor fraco, substituído por Ceará Araújo, fraquíssimo. As indicações de Rogério Ceni. Eric Pulga assim, dando duro sempre, maluquinho, se perdendo, aquela coisa toda, mas visivelmente um jogador que se vira em campo. 7. Caio Furquim, uma decepção, 5. Sanabria entrou, mas aquele jeito.
ainda entrou aos 20 e poucos minutos, pelo menos já tem um tempinho, já está demorando mais tempo em campo, hein, Rogério Ceni? Perdeu um gol, botou a bola na lua, 4 para ele. Alejo Belice fez um gol de pênalti, muito mal batido, hein? O goleiro que jogou para dentro, hein, Belice? Trate de não cobrar pênalti, que não é a sua. E Rogério Ceni, nota 2. 2, péssimo, péssimo dos péssimos. Um cara que realmente comprova a cada jogo que é um treinador limitado, que é um cara que não enxerga a partida que está sendo realizada na cara dele, no nariz dele, e insiste com absurdos como Jean Lucas entrando de titular, que há muito tempo não joga bem, com o absurdo de botar Kike Oliveira no banco e cortar Juan Pablo, não é? Essas coisas absurdas de um treinador que, aqui para nós, diria um outro, já é tempo de arrumar as malas. Vamos que vamos, vida que segue, o Bahia decepcionando, lembrando que o Palmeiras é líder do campeonato com 48 pontos ganhos, ele é seguido pelo Flamengo com 45, Atlético Paranaense 41, Fluminense 38, Cruzeiro 36, olha, o time que tem técnico, que faz investimentos certos, o único absurdo foi o valor que ele pagou por alguns jogadores, mas aí é um problema dele. Mas tem jogadores que resolvem em campo. Atacante ataca, defensor defende, meio campo arma, meio campo completa a marcação. Coisa lógica do futebol, não é coisa de maluco que atacante tem que voltar para cobrir lateral, atacante tem que voltar para cobrir zaga, essa coisa absurda de Rogério Ceni e seu grupo de comissão técnica. Então, o Cruzeiro é o quinto com 36, o Bahia já caiu para 34, é o sexto, o Bragantino é sétimo com 32, o Atlético Mineiro oitavo com 32, o Coritiba nono com 32 e o Corinthians nono com 32 e o Curitiba décimo com 31. No desespero, ora, quem estaria no desespero? Chapecoense, que em 22 jogos ganhou uma partida, empatou 8 e perdeu 13. Deve ser um time retado, hein? Deve ter alguma coisa como o Jajá Aleph Manga do Remo, que o limitadíssimo e intragável Rogério Ceni viu como grande time, teve que improvisar na zaga para fazer marcação desses dois jogadores de lá. No desespero, então, a Chapecoense, lanternão, segunda divisão já. O Vasco com 22 pontos ganhos, também é perigo, porque tem à sua frente o Remo com 22, o Vasco é o penúltimo, o Remo antepenúltimo. O Internacional é o 17º com 23. Fora da zona, o Mirassol também com 23. Eu já dizia há algum tempo que não acreditava no Mirassol e sempre me lembrava do São Caetano. E alguém dizia, não, porque o Mirassol, aí o Mirassol. Mirassol só um ano de campeonato e agora está mirando o rebaixamento. Está bem perto disso. Aí o que é que acontece? Nessa rodada, a gente viu esses resultados. 23ª rodada. Vamos para a rodada de número 24. Fluminense e Remo. Internacional e Atlético Mineiro. Cruzeiro e Flamengo. Palmeiras e Vasco. Bragantino e Grêmio. Bahia e Vitória no campo do Rubro Negro. Santos e Mirassol. Chapecoense e São Paulo. Coritiba e Corinthians, Botafogo e Atlético Paranaense. Ou seja, os times que estão colados no Bahia têm grande chance de ganhar suas partidas. E o Bahia faz um clássico regional, que é sempre um jogo do tudo pode acontecer, mas ainda quando é na casa do adversário. Lamentável a situação do Bahia, complicada pelo próprio Bahia, por Rogério Ceni, por essa comissão técnica limitada, submissa e que não acrescenta ao que o Bahia precisa. É comprovado isso. E agora, é claro que a gente não vai dizer Rogério Ceni é o único culpado. Ninguém é idiota. Mas é o grande culpado, não tenho dúvida. Outro grande culpado é o Santoro. O Carlos Santoro, que chama de Cadu. É Carlos Santoro, pô. Não tem intimidade para chamar ele de apelido. Então, Carlos Santoro aí, limitadíssimo. Contratações equivocadas, jogando dinheiro fora, jogando dinheiro dos árabes fora. Como Luiz Gustavo, como Furquim, e tantos outros que ele trouxe aí por fortuna. Os próprios jogadores do São Paulo. O Nestor e esse Michel Araújo tinha jogado fora, porra. Ele não resolve nada. Lamentável
e o Bahia realmente agora, nessas próximas rodadas, lutando para não cair para a segunda página do campeonato. Como é que pode? Aquele abraço, vamos que vamos. Bora Bahia! Com Ceni ou sem Ceni, vamos ver o que é que dá depois dessa rodada. Aquele abraço.